Olá, aluno, quem vos fala aqui é o professor Rodrigo Alexandre de Geografia e hoje vou trazer para vocês uma pequena aula, uma pequena explanação sobre a relação da globalização com a dispersão, ou seja, com a pandemia de Covid-19 no planeta. Começando nossa aula, vamos agora aqui fazer uma reflexão sobre um fragmento, um trecho do livro do professor Carlos Walter Porto Gonçalves, do Departamento de Geografia da UF, onde eu estudei, aonde ele vai falar, no seu livro, sobre a globalização da natureza ou a natureza da globalização, o nome do livro, Então ele vai falar que a Terra não tem fronteiras, a não ser a da natureza, como as nuvens, que são móveis, evanescentes, ou a dos oceanos e dos continentes, assim diluídas, vagas. A ideia de globalização que parecia uma superação de todas as barreiras se mostra banal. A globalização naturaliza-se. Então depois quem quiser dar um pontinho, fazer uma reflexão sobre esse texto seria interessante. Então vamos começar falando o que é globalização. Tá? A globalização nada mais é do que o fenômeno da expansão do capitalismo no mundo e a intensificação dos fluxos que baseiam a globalização, que é os fluxos de mercadoria, dinheiro, pessoas e informações, que vai ser proporcionada por dois fatores: o avanço do meio de transporte e das telecomunicações. Isso faz com que os países estejam integrados aos seus mercados nacionais e haja uma interdependência entre os países. Tá? Então, para o capitalismo ter o seu grau de expansão sobre todos os países, ele precisa fazer o quê? Eliminar barreiras. Então, quando você elimina barreiras, ou seja, você está adaptando aquele espaço às necessidades de acumulação do capital. Então, faz com que o planeta crie redes onde vai haver várias redes ligando o planeta de forma intensa. Essa ligação é tão forte que faz o planeta chegar a uma chamada aldeia global, fazendo uma relação com aldeias indígenas, onde os indígenas eles têm uma relação tão grande entre eles que não existe nenhuma fronteira, assim vamos dizer. Tá bom? Então esse é o conceito basicamente de globalização. Beleza, galera? Continuando. Então, o que acontece? A globalização ela fez com que as cidades crescessem muito rapidamente e de maneira espalhada pelo mundo. No Brasil aqui, a nossa sociedade é uma sociedade conhecida como urbana. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas habitam nas grandes cidades. Exemplo, São Paulo tem de 11 a 12 milhões de habitantes, enquanto o Rio de Janeiro tem de 7 a 8 milhões de habitantes. Tá? Então, isso se espalha pelo mundo inteiro. Então, isso faz com que cada cidade, nessa rede, de acordo com a sua capacidade de atração, desenvolvimento econômico, político, influência, vai ter influência sobre os outros centros urbanos. Isso vai fazer com que as cidades elas sejam classificadas dentro de uma hierarquia urbana, ou seja, ela pode ser uma metrópole, uma cidade global, um centro regional e uma cidade local. A cidade ela vai ser classificada por algumas características nessa cidade. Por exemplo, pela intensidade dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais, informações e qual o seu grau de influência sobre as demais regiões onde a cidade está. Por exemplo, uma cidade global ela tem influência no mundo inteiro. Por exemplo, o que é moda na semana de moda de Nova York, de Milão e Paris, acaba se tornando no mundo inteiro. O que é decidido, por exemplo, em São Paulo pode influenciar nas bolsas do mundo inteiro. Ou seja, esse desenvolvimento ele faz com que o mundo esteja tão conectado que, por exemplo, uma queda numa bolsa de Hong Kong, de Xangai, acaba impactando aqui no Brasil. O aumento do dólar, uma crise econômica nos Estados Unidos, acaba compactando aqui. Ou seja, para a gente ver, notar como nós estamos estruturados em uma rede no mundo. E como a geografia ela se importa com a pandemia de Covid-19? O que é a primeira pandemia? A pandemia é quando uma doença que é causada por um novo patogênio ou vírus, ela transcende a fronteira do seu país, ou seja, ela está em escala global. Ela sai da escala local, passa para a escala, vamos dizer, Niterói está na escala local, vai para uma escala maior, que é o estado do Rio, vai para uma escala maior, que é o país Brasil, até chegar numa escala maior ainda, que é em todo o globo. Mas essa pandemia ela foi facilitada muito por dois motivos. Primeiro, a circulação de pessoas ou objetos infectados. Como a gente vive no mundo em rede por conta do processo de globalização, um vírus e bactérias hoje eles se alastram rapidamente em diversas regiões do globo que vão produzir essas epidemias. Tá? Então, por exemplo, se a gente falar sobre globalização, o fenômeno da globalização ele não é um fenômeno recente. Alguns historiadores dizem que eles datam de 1500. Então, doenças como a varíola da Europa chegaram ao Brasil,
A última grande epidemia que nós tivemos, que se espalhou pelo mundo inteiro, foi a gripe espanhola, tá? Que não se originou na Espanha, gente. Isso aí é outro assunto. Mas a gripe espanhola, ela causou grandes mortes aqui na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Ou seja, essas epidemias, elas sempre ocorreram. E por que ocorreram? Porque o homem, ele faz esse deslocamento dentro do espaço geográfico. Tá? Então, hoje o que vai contribuir para a disseminação de doenças ser muito mais rápido é por quê? Por conta dos transportes, do meio de transporte que nós temos, que está totalmente evoluído, principalmente o aéreo, né? Ou seja, onde você vai ter redes e serviços desenvolvidos por empresas que vão permitir que os dias de viagem sejam reduzidos a um curto espaço de tempo. Exemplo, antigamente você ia do Rio a São Paulo, levava uma semana, isso passou para algumas horas. Hoje o avião você leva em 40 minutos, tá? Então, os fluxos de transporte aéreo possibilitaram que as pessoas estivessem circulando, né? As pessoas contaminadas circulassem por dentro dos outros países. Isso fez com que a epidemia ela fosse chegando de pouco em pouco aos continentes e se espalhasse pelo mundo inteiro. Então, eu trouxe esse mapa aqui para a gente fazer uma relação sobre isso, né? Onde a gente tem a distribuição da pandemia no mundo, tá? Com informações todo dia. Você pode acessar vários sites que vão te dar essa informação. A gente vê ali, primeiramente, né? Eu vou jogar o mouse aqui para vocês verem. Primeiramente, a epidemia saindo do seu centro, que foi a cidade de Wuhan, na China, e passando para outros continentes. Ou seja, olha a Europa, Estados Unidos, o Brasil, a América do Sul, a América do Norte, a África, né? E aqui eu gostaria de colocar para vocês esse segundo mapa, onde eu faço uma relação entre, né, a distribuição da pandemia com a ligação de rotas aéreas. Olha aqui como os Estados Unidos tem bastante rotas aéreas e a Europa. Ou seja, é impossível hoje no mundo globalizado, né, com rotas aéreas tão rápidas e ligando o mundo de forma tão eficiente, que esse vírus só ficaria na China, né? Seria questão de tempo para que esse vírus se espalhasse pelo mundo inteiro. Então aqui foi uma matéria que saiu no Globo, né, onde geneticistas, que são aqueles que mapearam os genes, né, mostrando quais as rotas que o coronavírus fez para viajar pelo mundo inteiro, né? Primeiro, esse vírus sai da China, se espalha por Estados Unidos, Europa e chega ao Brasil, né, vindo da Europa, né, principalmente da Itália. Uma das explicações que dizem que o vírus chegou ao Brasil a gente vai falar daqui a pouco, como agora. Então hoje que a gente vai falar agora aqui sobre qual é o problema da geografia da Covid-19 no Brasil. O que vai acontecer, tá, gente? O professor Roberto Lobato Correia, ele fala que as redes de cidades é mais do que nunca a rede sobre a qual se estruturam todas as demais, como a rede de transporte, para destacar que mais nos interessa para compreender a difusão de vírus. Ou seja, esse vírus ele chegou aqui pelo conta do meio de transporte, tá? Não veio pelo ar. Porque esse vírus ele precisa de um hospedeiro, ou seja, precisa de alguém para levar ele. Quem leva esse vírus é o homem, tá? Então esse vírus ele percorreu em pouco tempo devido à circulação aérea. Ele chega no Brasil pela principal rota de chegada, né, de rotas internacionais de voo para o Brasil, que é São Paulo, tá? Então ele entra na maior metrópole do hemisfério sul e a partir daí ele acaba se espalhando por várias unidades da federação. Então vou colocar aqui para vocês aqui um mapinha explicando basicamente isso. Se a gente vê, né, nesse mapa aqui, a legenda, lógico que esses dados já mudaram, né? Mas quando eu peguei esse trabalho já tinha isso, né? O suspeito, confirmado, né? Confirmado importado, confirmado importado, né, local, não tem notificações, né? Estimativa, essa questão toda. Se a gente for ver, olha o tamanho de casos que nós temos de coronavírus confirmados, importados e locais, principalmente na cidade de São Paulo, também Salvador também, né? Mas em São Paulo, olha o tamanho, né, que o círculo faz, ou seja, um grande, né, grau de contaminados, confirmados pelo coronavírus em São Paulo, ou seja, 47,8% dos casos de coronavírus no Brasil são de São Paulo. Isso, né, se explica tudo aquilo que a gente falou, por conta da questão das rotas aéreas, né, porque São Paulo também, né, alguns especialistas dizem, por conta da nossa forte relação cultural entre Brasil e Itália, né, principalmente em São Paulo, que recebeu imigrantes paulistas e tudo isso. E aqui do lado aqui eu coloquei para vocês dois gráficos aqui, vamos assim dizer, com a proporção, né, porcentagem de proporção de passageiros que vêm de países afetados, né, pelo coronavírus.
e a estimativa, né, da porcentagem de coronavírus que são importados. Ou seja, a cidade de São Paulo, 25%, né, das pessoas que estão confirmadas importadas, elas chegam em São Paulo. Um pouco vem da China, da França, né? A cidade de São Paulo, né, recebeu também uma grande gama, né, de países, né, vamos dizer assim, de afetados, né, por também americanos e por aí vai. Então depois vocês dão uma olhadinha maior aí nesse mapa. E aqui eu gostaria de explicar com vocês isso aqui também. Esse aqui é um mapa sobre a hierarquia urbana do Brasil, onde vemos, né, as 3 principais metrópoles no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Brasília por conta da capital federal, mas basicamente nós vemos a importância e o grau de influência que São Paulo e Rio de Janeiro têm sobre o país. E aqui é os casos de coronavírus no Brasil, né? Até então, no dia 27/3, o Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo, né, a confirmação de casos. Olha quanto São Paulo tem: 1.223 casos. Tá? Então, assim, a partir desses dados, né, e a partir das informações de globalização de transporte aéreo, podemos dizer que a porta de entrada do coronavírus no Brasil foi pela cidade de São Paulo, pelos aeroportos que estão, né, no estado de São Paulo, que são as principais portas de entrada, né, e saída do país, onde acontecem as principais rotas de voo, né, internacionais no país. E aqui vamos também falar sobre o Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, no dia 26/3, nós tínhamos 368 casos confirmados e 44.471. E aonde estão os principais casos? Na Barra da Tijuca e Leblon, Ipanema, Lagoa. Ou seja, na Zona Oeste, né, no bairro da Zona Oeste, um dos bairros que concentra o maior número de classe média alta do município, junto com a Zona Sul também, que concentra essa classe média. Então nós vemos que as pessoas que estão contaminadas, em sua maioria, que trouxeram essa doença, seja assintomático ou sintomático para o Brasil, são pessoas com grande poder aquisitivo, que tinham essa possibilidade de mobilidade entre o Brasil e outros países, onde estavam os grandes centros da doença, Estados Unidos ou Europa, tá? Isso mostra a circulação que nós temos. Então aqui, para a gente fechar isso aqui, vamos falar um pouco sobre isso então. Então, segundo Milton Santos, a globalização ela também mostra uma forma perversa, né? Que é a realidade social da fome, miséria, pobreza no mundo e o alastramento dos males, né, espirituais e morais, e também das doenças, como nós estamos vendo aqui, tá? Então, o coronavírus ele mostra que não apenas a natureza territorial, tá? Mas também temos que entender também as estruturas e distribuição dos objetos geográficos no mundo, tá? E outra coisa também que impacta muito é a questão do fechamento de fronteiras, tá? Como a gente está falando de um mundo globalizado, como é que a gente vai falar de um mundo globalizado com fechamento de fronteiras? Tudo bem, galera? Então deixei mais algumas coisas aí para vocês verem. Outra coisa também que vocês querem que vocês coloquem também em imagem, o problema do coronavírus com o fechamento de fronteiras e a restrição de fluxo de entrada e saída dentro do território. Gente, muito obrigado pela atenção. No final, deixo uma bibliografia para vocês assistirem.